Estamos acompanhando de perto as CPIs que estão rodando, né? Foram instaladas no Congresso Nacional. A CPI do 8 de janeiro, né? Da invasão, a CPI das ONGs, né? E a CPI do MST. Ambas estão atuando, estão dando prosseguimento aos trabalhos em conjunto, né? Ao mesmo tempo. Todas as comissões. O que a gente avaliou até agora é que, infelizmente, para quem tem alguma esperança, para alguém acha que está sendo feito um grande trabalho de oposição, que isso dará em alguma coisa, resultados, sinto em dizer, vai acabar tudo em pizza, vai acabar tudo em conversa fiada e falácia. As emissoras de TV, por elas já fazendo o trabalho delas, não estão nem aí. Noticiam trechos daquilo que não interessa, né, e dão crédito a pessoas sem credibilidade alguma que fazem discursos, né, apaixonados e militantes. Do lado da esquerda, obviamente. Vamos pegar primeiro a CPI das ONGs, né? O que está acontecendo na CPI das ONGs? Está se colocando, obviamente, todos os fatos que acompanham por décadas e décadas o Brasil, né? Principalmente se a gente for pegar, por exemplo, ONGs na Amazônia e no Nordeste, no Cerrado, né? Que seriam onde elas atuariam nas regiões mais pobres do país. Já sabemos de vários esquemas, né? E a CPI vai trazendo também documentos de ONGs envolvidas com madeireiras, envolvidas com cunho político e principalmente recebendo dinheiro do Estado. Do Estado esse, bancado pelo PT, né? Já que elas não recebiam dinheiro no governo Jair Bolsonaro. Vamos lembrar do Fundo Amazônia, que iriam para diversas ONGs, né? Mais de 40 mil foram contabilizadas na região amazônica. Na região que é a mais pobre, que é a do Cerrado, ninguém, zero. Não tem ONGs atuando, praticamente zero, né? Zero é eufemismo, mas é uma quantidade bem baixa na zona da Amazônia. Aí eu lhe pergunto, alguém já viu alguma ONG atuando em incêndios na Amazônia? Oferecendo ajuda, oferecendo trabalho voluntário para tentar apagar o fogo? Não, nunca. Organização não governamental. Por que essas ONGs reclamam e protestam dinheiro do governo, recebem dinheiro governamental? A troco de quê? A CPI está mostrando isso. Vai dar alguma coisa? Alguém será preso? Não. ONGs que facilitam e trabalham junto com grupos madeireiros. Ah, não, mas essas aí... E as outras? O mesmo caso vai acontecer com a CPI do MST. Conseguiram convocar o José Rainha e o Stedman, né? Os líderes aí do MST, desse grupo terrorista, que vem lá de trás, desde Francisco Julião, né? Onde fazia parcerias, né? Com guerrilheiros cubanos, na tentativa de colocar a ditadura do proletariado aqui no Brasil, né? Eram grupos que se instalavam no Nordeste, né? Invadiam casas de farinha, de mandioca, de plantações, as grandes fazendas, né? Fazendas de café também, né? No centro-oeste brasileiro, para espalhar o terror, o machado, com foice, invadir. Hoje, a versão moderna é o MST, defendido pela esquerda, bancado pela esquerda pelo atual governo do PT. Lembrando que o Stedman viajou com Lula na comitiva presidencial, foi até a China, né? Então, o que a CPI conseguiu foi trazer essas duas figuras, né? O MST, que sempre invadiu, né, terra improdutiva, como eles dizem, terra produtiva, mata animais, põe fogo, espalha o terror no campo, né? Se apropria do campo. O que vai acontecer no final das contas? Nada. Nada. CPI. Pra quê? Já não está instalado na Constituição Federal que terrorismo é crime? Então, já deveria ser tratado como crime. O que deveria ser feito era uma PEC. Uma PEC, não CPI. Vai prender alguém? Vai colocar o Stedman na cadeia? Vai colocar o Zé Rainha na cadeia? Tinha que estender até o Guilherme Boulos, que hoje é deputado federal lá no Congresso, que faz o que faz aqui com o MTST, que é a mesma coisa, só que aí em imóveis particulares e residências em área urbana. E finalmente a CPI do 8 de janeiro, que já virou um circo desde o começo, né? O presidente da CPI, né, Arthur Maia, já entrou até em roda de colisão com a relatora, Elisiane Gama, indicada
pelo Pacheco, né? O Pacheco que agora é o braço direito do Lula no Congresso Nacional, no Senado, né? Mais objetivamente. Um episódio que aconteceu até ontem, ridículo, já mostra o circo que é, a tal Elisiane Gama batendo boca com um parlamentar que estava questionando os pontos onde ela queria chegar, com o entrevistado, né? Chefe da Polícia Rodoviária Federal, no ano passado. Foi o primeiro convocado aí da lista da CPMI do 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos. E ela pedindo respeito. Você vai respeitar essa casa, essa comissão. E logo em seguida manda o próprio parlamentar calar a boca. Ou seja, como é que uma pessoa pede respeito e seguidamente manda o sujeito calar a boca, um parlamentar, né? Quebrando o decoro da casa. Ela que estava começou sabatinando o ex-chefe da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, mal assessorada, né? Porque todas as perguntas e inquisições dela eram baseadas em operações que o próprio não estava e não autorizou, né? Sendo que isso é a autorização do delegado local das ações pelo Brasil, onde que ela queria chegar no termo de bloqueios, de não terem deixado eleitores do presidente Lula ou do Nordeste, né, como diz, irem votar. Sendo que todos os dados são falsos. Ela veio com dados de 40 ônibus barrados só na região Nordeste, que foi uma mentira, porque no dia da eleição foram barrados 5. Depois ela foi se explicar que, não, mas naquela semana foram barrados 40 ônibus. Ora, meu Deus do céu, se a eleição é no domingo, o ônibus foi barrado na terça-feira, o que influenciou na eleição? Como respondeu o próprio ex-secretário, ex-presidente, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, todos os ônibus que foram barrados foram autuados por estarem irregulares, né? Estarem atuando, rodando irregularmente. Foi feita a atuação e a condução dos mesmos que estavam dentro dele, moravam em áreas rurais, mais afastadas, né? Para ir votar, aconteceu pela própria Polícia Rodoviária Federal. Então, a CPI, que era para tratar no dia 8 de janeiro, os tais atos antidemocráticos, né, ataques às instituições, atos terroristas, né, como diz a imprensa, foi colocada pela relatora que deveria ser tratada com a ordem cronológica. E essa ordem cronológica volta à eleição. Não, mas e o que tem a ver? Não, mas é porque os atos só aconteceram por causa da eleição. Ou seja, na ordem cronológica dela, ela quer chegar até um ponto que diga que só teve gente em Brasília, gente em quartéis ou invasão, porque não aceitaram o resultado das urnas. Né? E aí, órgãos do Estado ajudaram essa chegar lá. Só que o que ela não queria e não colocou, e agora sim foi aprovado o requerimento graças ao presidente da comissão, o Arthur Maia, de convocar o Gonçalves Dias e o Flávio Dino, que são os responsáveis direto. Porque, senão, é só fantasia, é só falácia, é só festim. Porque o único que a gente tem certeza de estar tramando, estar dentro da trama, são os dois. São os dois. O ministro da Justiça, que recebeu um relatório da ABIN uma semana antes, alertando a invasão, e o próprio ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, que não só recebeu o relatório da ABIN, como esteve em filmagens dentro do palácio, orientando manifestantes. Ou seja, é como se você estivesse na sua casa, entrasse um invasor, um sequestrador, um meliante, e você orientasse para ele, ó, vem, entra aqui, ó, pode rouba aquilo, ó, quebra meu quadro, quebra minha televisão, ó, leva o meu DVD embora. E para piorar, ele entregou um relatório falso, dizendo que não foi informado dos atos, por isso não agiu, sendo que foi. Então, ele fraudou um relatório e entregou ao Congresso Nacional. Alguém acha que a CPMI vai indicar a prisão desse cidadão? Vai indicar a prisão de Flávio Dino por omissão? Não. O que eles querem é indicar lá o Anderson Torres, o ex-diretor, né? Colocar uma culpa no política, no bolsonarismo, para limpar a pele do regente final, que aí tem que se provar se estava sabendo, Lula, que é o chefe tanto de Flávio Dino quanto de Gonçalves Dias.
que foram quem facilitaram e se omitiram, né? E aí a CPI tem que descobrir isso. Mas, qual que é o ponto aqui do que a gente está conversando? Vai acabar em pizza, pô. Vai acabar em pizza. Na relatoria tá a Elisiane Gama, que não fez questão nenhuma. Alguém acha que o relatório final dela vai incluir o quê? Crime de responsabilidade do atual governo para que se comece o processo de impeachment? Óbvio que não. Já não tem nem maioria, porque o Pachecão, não deixou ter... cortou os questionadores que se inscreveram de direita. A esquerda não queria nem participar. Agora ela quer e ele foi lá e colocou. Então, meus amigos, as CPIs... não esperem prisão de ninguém, processo de ninguém, e principalmente o que levaria, que é a entrada de um pedido de cassação e processo de impeachment ao atual governo, que é responsável pelas 3. 8 de janeiro, facilitou e omitiu, bolou um plano que acabou na narrativa, né, de atos antidemocráticos. Para quê? Para tirar exatamente o povo da rua e culpar adversários políticos e tirar seus direitos constitucionais. ONGs, que pegam dinheiro do governo atual, pegava lá atrás, facilitam e tem envolvimento com madeireiros e mineradores na Amazônia. Porque as maiores áreas de desmatamento na Amazônia são os de mineradores em locais em atuação de ONGs. Alguém vai ser preso? Não. E o MST, que é um grupo terrorista que se baseia lá do Francisco Julião desde os anos 50, que toca o terror, invade a propriedade privada, que é o bem mais precioso de cada cidadão por lei. Vai alguém preso? Não. Então a CPI é pizza. E assim deverá correr até o final. E os verdadeiros responsáveis que bancam e financiam isso, que é a esquerda, com seu representante maior, Lula, que agora com o governo financia e patrocina esses atos, tanto a invasão do 8 de janeiro, ONGs e MST, como o crime organizado, né, sairá impune. Então, qualquer coisa ao contrário, ou qualquer situação que incomode essa turma, será aí sim uma extrema surpresa.